Hello everyone and welcome to today's mini class. We'll be talking about pronunciation today, and this is why I decided to start this in English because I would like you to know what I sound like when I speak English. Do I sound different when I speak English? Do I sound like a different person? Yes, I might as well sound like a different person. Então, pessoal, eu falando inglês, a minha voz fica muito diferente quando eu falo português? Será que eu assumo uma outra personalidade? Será que eu finjo ser outra pessoa? Então, sabe o que acontece? O que acontece é o que nós vamos falar na mini aula de hoje, que é sobre pronúncia em inglês. Vamos falar sobre um aspecto mais avançado da pronúncia de inglês, que é a entonação, né? Os alunos, de uma forma geral, tendem a entender questões de pronúncia em inglês apenas com os sons isolados de algumas consoantes, algumas vogais, mas existem outros aspectos, né, para serem estudados em relação a uma língua estrangeira, e uma delas é a entonação. A entonação é como você projeta a sua voz, como você coloca a sua voz, né? E isso afeta diretamente o timbre da sua voz e o jeito como você fala. Não tem jeito, cada língua tem um jeitinho especial e diferente de falar, né? Uma prova é o próprio inglês americano e o inglês britânico, né? É a mesma língua, mas eles soam diferentes porque tem um sotaque diferente, tem uma impostação de voz diferente, né? Mas e aí? Será que é realmente importante saber disso? Será que a gente pode aprender a fazer isso? Bem, eu poderia dar algumas explicações técnicas aqui para vocês de como isso acontece, né, no aparelho fonador e tudo mais, mas não tem importância isso, né? A não ser que você realmente queira parecer como um nativo. Né? Você precisa entender que você, como um estrangeiro, né, como falante de inglês, como língua estrangeira, não tem a menor necessidade de você falar como um native speaker of English, né? Como um americano, como um canadense, um australiano, não tem a menor necessidade, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas se você quiser, né, treinar e realmente exercitar, falar como um nativo, porque você acha interessante, porque você acha divertido, porque você acha desafiante, você pode fazer isso sim. Agora eu vou dar uma dica de como é que você faz isso, tá? O que você pode fazer é ouvir, né? Ver vídeos ou ouvir pessoas falando o inglês que você quer focar, seja americano, seja canadense, britânico, australiano, né? E repetir o que você está ouvindo, tentando realmente imitar o jeito da pessoa falando. Então, de preferência, se você tiver o texto que a pessoa está falando, isso é muito fácil achar no YouTube, né? Existem as legendas, vídeos com legendas, o próprio TED Talk, né? Aquele site que tem aquelas apresentações curtas ou maiores, tem lá o script, o texto todo das pessoas falando. Então você pode ouvir, parar o vídeo imediatamente, repetir o que a pessoa está falando, tentando imitar aquela pessoa. Né? E aí você vai conseguir, aos poucos, desenvolver aquele padrão de entonação. E aí vai ficar mais fácil para você aplicar aquilo quando você estiver falando. Então, basicamente é isso, né? Essa entonação você pode ler mais ou menos como os trejeitos daquela língua, como aquela pessoa fala. Mais uma vez, ninguém tem obrigação de fazer isso. Você que estuda inglês como língua estrangeira, você não tem a menor obrigação de falar assim. Mas se você quiser, é uma maneira interessante de você fazer isso, né? Você tentar copiar o modo como aquele estrangeiro está falando, né? Como aquele americano ou britânico está falando. Tá bom? Então essa foi a dica de hoje. Né? A pronúncia em inglês, ela pode ser fácil, ela pode ser difícil. Algumas pessoas realmente têm muita facilidade, outras têm menos facilidade. Mas o fato é que o sotaque não altera muito a sua comunicação, a eficiência da sua comunicação, a não ser que o seu sotaque modifique o som e aí soe como uma outra palavra, aí sim. Mas de uma forma geral, os sotaques, eles não tem problema nenhum. A gente vive num mundo globalizado em que a grande maioria das pessoas que falam inglês usam o inglês ou como segunda língua ou como uma língua estrangeira. Então não existe aí essa regra de que você é obrigado a falar inglês americano, britânico, não. O que você precisa falar é um inglês que seja possível de ser entendido no mundo inteiro. Né? Essa é a grande vantagem do inglês, que é uma língua de comunicação internacional. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Today's mini class we had pronunciation studies. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido mais essa. Tá bom? Muito obrigada e um beijão pra vocês.